Olá, pessoal, bom dia a todos. Meu nome é Ana Cristina Martins, sou advogada tributarista, especializada em defesa de autos de infração do ICMS. Sou professora da MG Treinamentos, de cursos voltados para a área fiscal das empresas. Bom dia quem está entrando. O tema de hoje é muito importante. Vai ser um novo nicho no mercado esse ano. Nós vamos falar sobre a restituição e a complementação do ICMS-ST. Eu não sei se vocês já sabem, mas em março o Estado do Rio de Janeiro publicou a Lei 9.198 de 2021, em que introduziu o artigo 28A, a Lei 2657 de 96, que é a atual lei do ICMS no Estado do Rio de Janeiro. E esse artigo 28A trata justamente a hipótese em que o contribuinte substituído, quando ele vender a mercadoria, se o preço dele efetivo for menor do que a base presumida utilizada pelo substituto, ele tem direito à restituição, e se o preço efetivo de venda que ele realizar para consumidor final for superior à base presumida utilizada pelo substituto, ou seja, for superior à MVA que o substituto utilizou no cálculo do ICMS-ST, esse substituído tem que complementar esse ICMS-ST para o governo do Estado do Rio de Janeiro. Daí, essa lei ela tem que ser regulamentada em 90 dias, ou seja, até junho desse ano, onde o Estado do Rio de Janeiro vai trazer a fórmula de cálculo, como se chegar à restituição do ICMS-ST por parte desse substituído na venda para consumidor final, que na realidade a base de retenção, que é a base presumida utilizada pelo contribuinte substituto, reflete o preço final de venda a consumidor final. Então, esse substituído que venda para consumidor final, se o preço efetivo dele de venda for menor do que a base presumida utilizada para retenção do imposto dele, ele tem direito à restituição desse ICMS que foi recolhido a maior. E se ele vender com um preço maior do que a base de retenção utilizada lá atrás para reter o imposto dele, ele tem que complementar esse ICMS-ST para o governo do Estado do Rio de Janeiro. Para isso, como já existem estados que já aplicam essas regras, São Paulo, Rio Grande do Sul, Minas Gerais, São Paulo, por exemplo, com a portaria CAT 42 de 2018, em que foi criado um arquivo TXT que os contribuintes lá de São Paulo têm que enviar todo mês para a Cefaz de São Paulo para ser validado. O profissional da área fiscal tem que estar por dentro de XML e SPED, tem que estar muito por dentro do regime de substituição tributária. E isso vai ser um nicho muito bom no mercado. Esse ano só vai dar o quê? Regime de substituição tributária do ICMS. Inclusive, agora, dia 8 de maio, sábado, começa a nova turma do curso de analista fiscal, onde nós vamos ter um módulo de ICMS, IPI, ISS, PIS e COFINS, e é lógico que no módulo do ICMS vai estar abordando também tudo sobre o regime de substituição tributária do ICMS. Os profissionais que trabalham dando consultoria para as empresas lá em São Paulo estão ganhando muito dinheiro nessa prestação de serviço para chegar a esse valor a ser restituído. Em que a empresa, de acordo com a legislação de São Paulo, pode compensar com o ICMS apurado no período, o que foi retido a mais ali daquele contribuinte substituído que vendeu com um preço menor para o consumidor final, um preço menor do que a base de retenção utilizada lá na origem. Então, tudo começa, na realidade, eu estou tratando do regime de substituição tributária das operações subsequentes, que está atrelado a uma lista de mercadorias sujeitas a esse regime no regulamento do ICMS de cada estado.
E esse regime de substituição tributária das operações subsequentes, ele foi consagrado na Constituição Federal com a Emenda Constitucional 3 de 93, onde foi introduzido o parágrafo 7º ao artigo 150 da Constituição Federal, onde prevê que a lei pode atribuir ao contribuinte substituto a obrigação tributária, a condição de responsável pelo pagamento do imposto, cujo fato gerador deva ocorrer posteriormente. Então, a Constituição Federal, através desse artigo 150, parágrafo 7º, garantiu o regime de substituição tributária do ICMS nas operações subsequentes. Só que a parte final desse dispositivo legal, que eu acabei de mencionar, estabelece o seguinte: assegurada, imediata e preferencial restituição do imposto, da restituição da quantia paga, caso não se realize o fato gerador presumido. E aí, o que acontece? Porque essa parte final trata quando que o contribuinte substituído tem direito à restituição do ICMS retido. A princípio, os estados entendiam somente haveria a restituição do ICMS retido. Só teria direito a essa restituição o contribuinte substituído que não realizasse o fato gerador subsequente, seja porque a mercadoria ela foi ou roubada ou furtada ou se estragou. E os estados não vislumbravam a hipótese de essa parte final do parágrafo 7º do artigo 150 da Constituição Federal, no caso, ser aplicada quando o preço efetivo praticado pelo contribuinte substituído na venda para consumidor final não realizasse exatamente de acordo com a base presumida utilizada pelo contribuinte substituto lá na origem. Daí, o que os estados entendiam? Que o regime de substituição tributária era cobrado lá na origem pelo contribuinte substituto de forma definitiva, e se o substituído vendesse com um preço menor do que a base de retenção utilizada pelo substituto, não teria direito à restituição, e se ele vendesse com preço maior do que a base de retenção utilizada lá na origem pelo contribuinte substituto, também esse substituído não teria obrigação de complementar esse ICMS para o seu estado. Daí, em 97, os estados assinaram o convênio ICMS 13 de 97, cuja cláusula segunda trazia a seguinte redação: não caberá a restituição ou cobrança complementar do ICMS quando a operação ou prestação subsequente à cobrança do imposto sob a modalidade de substituição tributária se realizar com valor inferior ou superior àquele estabelecido de acordo com o artigo 8º da Lei Complementar 87 de 96, que trazia ali a base de retenção do ICMS. E nessa época, qual era o posicionamento do STF? Na ação direta de inconstitucionalidade 1851/AL, o relator ministro Ilmar Galvão se pronunciou pela constitucionalidade da cláusula segunda do convênio ICMS 13 de 97. Entendia nessa época o STF que o regime de substituição tributária era cobrado de forma definitiva lá na origem e que o substituído não tinha direito à restituição do ICMS retido a mais se esse substituído vendesse para consumidor final com preço menor do que a base de retenção utilizada pelo substituto lá na origem. E se vendesse com preço maior do que a base de retenção, também não teria que complementar. Então, durante muito tempo, o STF tinha esse posicionamento, tanto é que nessa ADI ele declarou a constitucionalidade da cláusula segunda desse convênio ICMS 1397,
Somente os estados de São Paulo e Pernambuco, nessa época, autorizaram a restituição do ICMS cobrado a maior e não fizeram parte do convênio ICMS 13 de 97. E aí, o que aconteceu posteriormente? O Supremo Tribunal Federal, através do recurso extraordinário 593.849/MG, fixou a tese jurídica ao tema 201, e esse recurso extraordinário com repercussão geral resultou na seguinte tese: é devida a restituição da diferença do ICMS pago a mais no regime de substituição tributária para frente, se a base de cálculo efetiva da operação for inferior à presumida, ou seja, esse recurso extraordinário que o Supremo Tribunal Federal fixou essa nova tese, em que foi publicada essa nova tese no Diário Oficial da Justiça do dia 24 de outubro de 2016. Desde outubro de 2016, o STF mudou seu posicionamento, porque os ministros do STF, inclusive o ministro Luiz Roberto Barroso, entendeu que atualmente a Secretaria de Fazenda dos estados tem a possibilidade de, através dos documentos eletrônicos, verificar a real operação praticada pelo substituído. E aí, hoje existe também a extração fiscal digital, o XML dos documentos eletrônicos, ou seja, as secretarias de Fazenda recebem essas informações em tempo real. Então, ela tem como saber o preço de venda praticado pelo substituído para o consumidor final, se foi menor ou maior do que a base presumida, também chamada de base de retenção, utilizada lá na origem pelo contribuinte substituto. Então, essa nova tese do STF entende que o regime de substituição tributária não é definitivo na origem. Eles mudaram de entendimento, dizendo que passa a ser provisório o cálculo do ICMS-ST lá na origem. E o ministro Luiz Roberto Barroso ressaltou que atualmente o fisco tem a possibilidade de apurar a operação real, não devendo a presunção de valor feita antes ser considerada definitiva e sim provisória, por isso possível a restituição dos valores pagos a mais pelo contribuinte. Só que entende os ministros que é uma via de mão dupla, ou seja, da mesma forma que o contribuinte pode ser ressarcido, também o fisco pode cobrar a diferença se o valor presumido for menor do que o preço efetivo praticado pelo substituído na venda para consumidor final. Existem vários setores de mercados hoje que os produtos sujeitos à substituição tributária, eles vendem com preço bem mais alto, e tendo em vista que o imposto já foi o quê? Recolhido lá na origem. Esse setor ele vai ter que complementar o ICMS-ST, por exemplo. Hoje, lá em São Paulo, existe a portaria CAT 42 de 2018, onde o contribuinte do ICMS, contribuinte substituído, que vende para consumidor final, ele precisa de profissionais habilitados para poder chegar à fórmula de cálculo que a portaria CAT 42 de 2018 traz para esse contribuinte substituído apurar ou a restituição do ICMS recolhido a mais lá na origem, ou ele ter que complementar o ICMS para o governo do estado de São Paulo. Lá, se foi retida mais, existe um TXT que todo mês é entregue para a Secretaria de Fazenda, onde vai o próprio site da Secretaria de Fazenda, ela só aceita o arquivo se tiver ok, e aí esse contribuinte ele vai poder compensar aquele ICMS recolhido a maior lá na origem no mês em que estiver devendo ali o ICMS próprio,
ok? Então, tem vários profissionais trabalhando nesse sentido. Existe um manual dessa portaria CAT 42 de 2018, só que lá o nome eles falam ressarcimento e complemento do ICMS-ST, porque a lei, esse arquivo, além de ter direito à restituição do ICMS-ST recolhido a maior lá na origem, porque a base de retenção foi maior do que o preço efetivamente praticado pelo substituído na venda ao consumidor final, nesse mesmo arquivo, se esse substituído realizar a operação interestadual, vai poder calcular o ICMS a ser ressarcido para ele, porque quando ele comprou, o fornecedor reteve o ICMS de futuras saídas internas. Como ele vai realizar operações interestadual, é um novo ciclo que se abre, e aí aquele ICMS retido foi indevido, porque reter o ICMS de futuras saídas internas, e nesse caso ele está realizando uma nova operação interestadual. Essa lei aqui do governo do estado só trata da restituição do ICMS-ST ou complemento do ICMS. Em que o estado do Rio, em março, publicou a lei 9.198 de 2000 essa lei 9.198, em março desse ano. Então, o que acontece? Esse recurso extraordinário, com repercussão geral, trazendo... Então, a Adriane está perguntando se os estados da região norte e centro-oeste têm algo nesse sentido. Teria que verificar a lei do ICMS desses estados, dessas regiões, Adriane. Por quê? Porque, na realidade, o que acontece? Esse recurso extraordinário com repercussão geral, que é o recurso extraordinário 593849/MG, ele desde essa tese de que o STF entende que o regime de substituição tributária lá na origem não é mais definitivo, podendo haver a restituição do ICMS-ST por parte do substituído, ou complementação do ICMS-ST para o governo do estado, onde está localizado e substituído. Essa tese foi publicada em 24 de outubro de 2016. Só que, quem quiser anotar, existe um artigo na Constituição Federal, que é o artigo 103A da Constituição Federal, em que o Instituto da Repercussão Geral não possui efeito vinculante em relação aos órgãos do Poder Executivo, ou seja, o recurso extraordinário com repercussão geral só vincula o Judiciário, mas não vincula o Poder Executivo. Na realidade, esse artigo 103A da Constituição Federal estabelece que só tem efeito vinculante, decisão do Judiciário, para órgãos do Poder Executivo quando se tratar de súmula vinculante, ações diretas de inconstitucionalidades e ações declaratórias de constitucionalidade. Daí precisa a lei de cada estado alterar a lei do ICMS, do seu espaço territorial, introduzindo essa nova tese do STF, nesse recurso extraordinário que eu acabei de falar, para dar legitimidade de cobrança e restituição parte do substituído no seu espaço territorial. Então, o que acontece? Durante muito tempo, desde outubro de 2016, o estado do Rio não permitia que houvesse restituição do ICMS-ST parte do substituído, nessa hipótese desse substituído na venda para consumidor final vender com preço menor do que a base de retenção, ou seja, menor do que a MVA utilizada pelo substituto lá na origem. E o processo de restituição do ICMS aqui no estado do Rio de Janeiro, quem quiser anotar, é regulado pela resolução Cefaz 191 de 2017, que, no caso de substituição tributária, só permitia a restituição por parte do substituído de ICMS retido quando o fato gerador subsequente não fosse realizado por esse substituído, seja porque a mercadoria ou se estragou no estoque, ou foi roubado ou foi furtado. Daí, o que acontece?
houve o projeto de lei 4.206/2018 para introduzir o artigo 28A, a lei atual do ICMS do Estado do Rio de Janeiro, que é a lei 2657/96. Então, estava tramitando na LERJ esse projeto de lei 4.206/2018. E esse projeto de lei, pessoal, se transformou na lei 9.198, de 8 de março de 2021. Se não me engano, foi publicado no Diário Oficial do Estado do Rio de Janeiro, de 9/3/2021, onde acrescenta o artigo 28A, a lei do ICMS do Estado do Rio de Janeiro, que é a lei 2657/96, onde determina que o contribuinte substituído apure a cada período de apuração o somatório de todos os valores restituíveis relativamente a fatos geradores ocorridos com base de cálculo inferior à base de retenção e também de todos os valores devidos correspondentes a fatos geradores em que a base de cálculo efetivamente realizada for superior à base de retenção utilizada lá na origem pelo contribuinte substituto. Como eu sei que existem estados que já aplicam essa tese do STF, já alteraram as suas legislações do ICMS, desde a época dessa nova tese do STF, que é de outubro de 2016, quem quiser anotar aí, Minas Gerais, Rio Grande do Sul, São Paulo, acho que tem estados também lá da região centro-oeste também que aplicam essas regras. Eu vou dizer para vocês o seguinte, essa lei, a redação do artigo, além dela se aplicar às empresas do regime normal, vai se aplicar também às empresas optantes pelo Simples Nacional, mas o artigo 3º estabelece o seguinte: esta lei será regulamentada por decreto executivo que definirá a forma, ou seja, vai trazer a fórmula de cálculo, o prazo e condições, se vai precisar enviar um arquivo TXT igual São Paulo exige todo mês. E esse arquivo TXT que o Estado de São Paulo exige, busca informações do XML da nota do fornecedor, das informações dos participantes lá do registro 0150 do bloco 0, traz a NCM das mercadorias sujeitas ao regime de substituição tributária que foram compradas no mês, que seria lá no registro 0200 da FD, ICMS, IPI, e aí esse contribuinte substituído tem que fazer o cálculo de acordo com a portaria CAT 42 de 2018. Acho que o Rio de Janeiro vai fazer da mesma forma. Então, esse artigo 3º da Lei 9.198 estabelece que esse decreto vai regulamentar a lei, trazendo essas regras, a fim de disciplinar a restituição ou complementação da diferença do ICMS pago a maior ou a menor no regime de substituição tributária, se a base de cálculo efetivo da operação for diferente da base de retenção lá na origem. Esse decreto tem que ser publicado no prazo de 90 dias após a publicação da lei. Ora, pessoal, a lei foi publicada em março desse ano. Então, 90 dias vai ser agora em junho. Então, no futuro bem próximo, vai ser publicado esse decreto, trazendo a fórmula de cálculo, como é que esse substituído vai ter que calcular o ICMS a ser ressarcido, ou o ICMS que ele tem que complementar. E, de acordo com a legislação lá de São Paulo, por exemplo, que eu estou tomando como exemplo, a versão 4 da NFE, lá dentro do Código de Situação Tributária 60, por exemplo, que quando é nota emitida por substituído, no caso, se o varejista, por exemplo, comprar de substituído de um revendedor, esse substituído lá dentro do CST 60, por enquanto são grupos de informações opcionais, tem que informar a base de cálculo, o valor do imposto que ele foi retido na fase anterior, referente à venda dessas mercadorias que ele está realizando para o varejista. Então,
Por exemplo, lá no estado de São Paulo, 90% dos fornecedores, quando é comércio varejista, não informam isso dentro do XML e acaba que esse varejista, por exemplo, perde o crédito ali, não sabe o quanto foi retido lá na origem, para poder comparar com o preço dele de venda. Ou nesse caso, esse substituído que venda para consumidor final vai ter que comprar do substituto indústria ou importador. Então, lá na NFE versão 4, se vocês pegarem a nota técnica 2016-002, foi criado um grupo opcional por enquanto. Contribuinte do RI não é obrigado, contribuinte substituído não é obrigado a informar dentro do CST 60 ou CSOSN 500 os campos relativos o quanto ele foi retido de ICMS, não precisa informar base de retenção, alíquota e valor do imposto retido. Mas a partir do momento que o Estado do Rio de Janeiro regulamentar a Lei 9.198, que trata da restituição ou complementação do ICMS-ST, esse revendedor vai ter que trazer isso no XML. E no caso, quem estiver comprando dele vai ter que exigir. Então, tem N fatores para se chegar a esse cálculo para esse substituído, seja comércio atacadista ou varejista que venda para consumidor final, chegue ao cálculo que o governo do estado, através do decreto que vai regulamentar a Lei 9.198, vai dar a fórmula ali, para se chegar ali no mês, se tem valor a restituir ou complementar para o governo do estado. Agora, tomara que o governo do estado faça igual a São Paulo, que o que tem a restituir pode reverter como crédito na escrita fiscal e abater com o ICMS devido no mês, aquele ICMS devido no mês por parte aí do contribuinte substituído. E aí, o que acontece lá em São Paulo, por exemplo? Muitas empresas de soft house desenvolveram aplicativo com base no layout. Existe um manual de ressarcimento e complemento do ICMS-ST, de acordo com essa portaria CAT 42 de 2018, que empresas de soft house desenvolveram o software para se chegar nesse arquivo TXT que traz informações cadastrais dos fornecedores que transacionaram com esse substituído no mês, transacionaram com mercadorias sujeitas ao regime de substituição tributária do ICMS, e nesse TXT, o governo do estado de São Paulo exige informações cadastrais desse fornecedor, a NCM da mercadoria, o quanto foi retido de ICMS-ST, o quanto foi o valor de venda e traz a fórmula ali de cálculo. Isso vai ser um novo nicho no mercado. Lá em São Paulo, muitos escritórios de contabilidade ganham dinheiro só com isso, só com no caso lá, São Paulo chama ressarcimento. Ressarcimento para tudo. Tanto lá São Paulo chama ressarcimento do ICMS retida maior e também inclui como ressarcimento aquelas operações interestaduais em que o contribuinte substituído vai realizar. Aqui, pelo que eu estou vendo na lei, o Estado, ele incluiu esse artigo 28A, a Lei 2657/96, ele não incluiu nesse pacote aí aquele ressarcimento das operações interestaduais, que é aquele processo moroso, que é regido pela Resolução 537 de 2012, em que o contribuinte tem que gerar processo administrativo na inspetoria quando esse substituído realiza operação interestadual e quer aquele imposto retido, ser ressarcido daquele imposto retido, tem que emitir uma nota de ressarcimento para o fornecedor, mas essa nota de ressarcimento só tem valor se for visada pela Secretaria de Fazenda do Estado do Rio de Janeiro, aí gera um processo administrativo para poder ter essa nota visada, enviar para o fornecedor abater ICMS no próximo apuração para o Rio, e aí o fornecedor pode devolver em dinheiro para o substituído ou num desconto numa próxima venda. Esse ressarcimento das operações interestaduais não está incluído nesse artigo 28A da Lei 2657/96. Esse artigo 28A
da Lei 2.657/96, introduzido pela nova Lei 9.198 de 2021, só trata da restituição do ICMS-ST ou complementação do ICMS-ST com base no recurso extraordinário, que é o recurso extraordinário 593849/MG, ok? E isso, gente, vai ser um nicho no mercado para vocês darem consultoria para vários contribuintes substituídos que vão chegar nesse valor que foi retido a maior. Não sei como é que vai ser o decreto do governo do estado, mas se poder compensar na escrita vai ser maravilhoso. Ele vai pagar menos imposto naquele mês porque vai poder compensar com o ICMS do próprio mês. Se vocês quiserem, podem até verificar com escritórios de contabilidade lá de São Paulo que já fazem esses serviços. Então, eles só focam nesse nicho aí de mercado. Então, o que eu queria com essa live? Chamar a atenção para vocês que até junho, de acordo com o artigo 3º dessa nova lei, que é a 9.198 do governo do estado do Rio de Janeiro, vai ser regulamentada essa lei, onde o governo do estado vai trazer essa fórmula de cálculo, se vai ter alguma obrigação acessória mensal a cumprir. E aí, o profissional tem que estar entendido de XML, para buscar no XML do fornecedor o quê? A NCM da mercadoria, os dados dele, quais as informações da FD, ICMS, IPI vai ter que trazer para poder chegar ao cálculo do ICMS a ser restituído, a ser complementado. Outra coisa que eu vou chamar a atenção também é o comércio varejista. Vai ter que emitir, se vende mercadoria sujeita à substituição tributária, vai ter que emitir corretamente as notas. Porque existe também a possibilidade de esse comércio varejista vender com um preço maior do que a MVA utilizada na base de retenção utilizada pelo substituto. Se não tiver nota na saída, não tem como fazer esse cálculo. E hoje a Secretaria de Fazenda, como os ministros do STF falaram na sua nova tese, tem possibilidade de saber, através das notas eletrônicas emitidas pelo substituído, o verdadeiro preço de venda e o preço de compra, porque tantas notas de entradas como saídas são eletrônicas, ok? Então, essa foi a live de hoje. Agora, sábado, dia 8/5, começa a nova turma do curso de analista fiscal, onde eu vou estar abordando o módulo do ICMS, IPI, ISS, PIS e COFINS. Será aos sábados, de 9 a 1 da tarde. Quem quiser, é só entrar aí no Instagram da MG Treinamentos, clicar no link na bio e entrar no site. Tem lá o curso de analista fiscal, para vocês verem o programa. Esse curso é por videoconferência, só que já existem as aulas gravadas do curso inteiro. Então, espero ter ajudado vocês. Com essa novidade, vocês têm que olhar de uma forma de oportunidade de ganhar dinheiro com essa nova legislação, dando suporte aí a várias empresas, contribuintes substituídos, que vendam aí para consumidor final, ok? Espero que vocês tenham gostado. Alguma dúvida que eu possa sanar? Além da dúvida da Adriane, tem vários estados que já aplicam essa tese do STF, tem que mudar a sua legislação através de lei para ter aplicabilidade, porque, como eu disse, recurso extraordinário com repercussão geral só vincula o judiciário, não o poder executivo. Para o poder executivo do estado aplicar a nova tese do STF, tem que ser através de lei, que foi o caso do estado do Rio de Janeiro com a lei 9.198. Então, pessoal, um bom dia para vocês e espero que vocês tenham gostado aí da live, ok? Eu vou encerrar.